Um crime que aconteceu no início do dia chocou toda a comunidade de Andradas, principalmente pela morte de uma criança. A polícia investiga o que levou homens armados a invadir uma residência e efetuarem diversos tiros. O crime aconteceu às 5 horas da manhã desta terça-feira no bairro Córrego Fundo, zona rural de Andradas. De acordo com a polícia, 6 pessoas estavam nessa casa, entre elas 2 recém-nascidos, quando 3 desconhecidos entraram no local. Eles arrombaram a porta da sala e fizeram vários disparos de arma de fogo. José Florencio de Pontes, de 42 anos, e a filha de 5 anos morreram. A esposa do homem e mãe da menina também foi atingida pelos tiros e encaminhada ao hospital. Veja outras informações sobre este crime hoje às 19 horas no Telejornal Integração.